Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. E hoje vamos estudar um pouquinho do capítulo 17 do livro Os Mensageiros, que fala sobre o romance de Alfredo. Logo após o encontro entre eles, Aniceto, André Luiz, Vicente, Alfredo e Ismália, Alfredo, que é o administrador desse posto de socorro, convida todos à mesa. Então, depois de uma higiene reconfortadora, todos sentam. E Ismália, sua esposa, manda servir diversos frutos. Todos conversavam amistosamente quando Aniceto perguntou qual era a impressão do serviço em geral. E Alfredo responde que é excelente pela realização que nos oferecem, pelo trabalho que realizamos. Ele gostava do trabalho que ele estava fazendo, né? Apesar de ser um trabalho árduo, um trabalho muito grande, muito grandioso, ele adorava aquele trabalho. Mas ele fala que é uma zona muito inferior, onde as vibrações são muito densas, onde encarnados e desencarnados travam batalhas destruidoras. Aumenta o número de necessitados que recorrem ao posto. Nossa produção de alimentos e remédios quase que não dá. E Alfredo diz que tem mais de 500 cooperadores e se sentem capazes de atender todas as obrigações. Mas aí a gente deve lembrar que nessa data estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então imagina o trabalho que estava dando naquele espaço, onde ele estava trabalhando. Então os espíritos chegando a toda ordem, a todo momento, e ele querendo dar conta daquele trabalho todo. Então era um trabalho muito desgastante mesmo, né, naquela época. E a conversação prosseguia. Quando Ismália pediu licença para sair, que tinha outros afazeres. E André Luiz, aproveitando que ela saiu, e perguntou e falou que ainda bem que tendes uma esposa abnegada a seu lado. E Alfredo responde que ele e sua esposa têm o divino compromisso da união eterna, mas que não merecia sua presença contínua, que ela é a bondade celeste e ele e eu a realidade humana. Então ele falava que ele tinha muito, ele errou muito, né? Que ela, apesar de ser um espírito evoluído, muito mais evoluído do que ele, ela todo mês ela comparecia onde ele estava para ajudá-lo. E aí o Alfredo resolve contar a experiência de vida que ele teve. E aí ele sentiu essa necessidade que os outros não conheciam, né, a história dele. Então ele resolve contar a história dele. E ele começa assim: minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais, e longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Aí eu parei, eu brequei aqui porque isso aconteceu. Aconteceu comigo, porque eu não vi meus filhos crescerem, praticamente não vi, que eu trabalhava de turno, trabalhava praticamente à noite, então eu não vi meus filhos crescerem.
Poucas vezes eu via eles no final de semana. Então o que acontece? Acontece que muitas vezes a gente, por causa do trabalho, por causa das responsabilidades que a gente vai pegando durante a vida, a gente vai esquecendo o principal, que é o nosso lar. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Ismália, porém, era providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem eu tinha inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Ele estava tão cego em ganhar dinheiro, em trabalhar e tudo, ele não estava vendo o que estava acontecendo entre a esposa dele e o sócio. Veja só. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela, atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas, subornou criados domésticos e colocou espiões que seguiam minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim e, atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvido à calúnia fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dela. Ele não suportava mais ficar em casa. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la zeladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, o nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu, certa noite, ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Imagina. Penetrei no quarto com extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se, receosa da minha saúde mental, mas não atendi os rogos, procurando como louco o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo. Na sombra, e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio em frene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para o cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem os meus sentimentos. Imagina a situação daquele casal naquele instante. Ele, louco, ele estava louco. E ela não sabia o que fazer. Imagina as acusações, o que ele disse para ela naquele instante. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar tomado de horror.
No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre meus filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um navio à Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificação sérias, e embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta da costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália fora cometida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológico moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no rio. Eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo perdão, infelizmente, que não pude conceder. Infelizmente, desde então, num louco irremediável eu me tornei. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu o ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Eu fiquei imaginando como ele chegou no plano espiritual, sabendo de toda a história e que ele podia ter modificado toda essa situação. Mas a ganância, mais a convivência do sócio, ele deu mais atenção a ele do que a ela. Só que a gente não vai aprofundar nesse caso, porque é um caso muito triste. Mas vamos analisar quantos casos iguais e semelhantes acontecem toda hora. Por causa da ambição, brigas por poder, ganância, e aí as pessoas vivem num verdadeiro inferno, acontecendo coisas muito graves. Quantas mulheres sofrem humilhações nas mãos dos seus maridos? Quantas crianças ficam aí abandonadas pela rua e sem direção? Ismália tinha tudo para deixar de lado o nosso irmão Alfredo. Afinal, ela sofreu humilhações terríveis, mas não. Ela, como um espírito evoluído, ela está ajudá-lo em todos os sentidos. Inclusive, ela recebeu, quando no desencarne dele, quem recebeu foi ela. Imagina a grandeza desse espírito. Sofrer o que ela sofreu, sem merecimento. E receber ele e ajudá-lo até hoje. Até o momento. Ele não tinha condição de ter ela ao lado, mas ela ia uma vez por mês ajudá-lo. Isso. E no livro Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Lívia, esposa do Públio Lentulus, passou pela mesma situação. Foi acusada de ter um caso com Pôncio Pilatos. E sofreu resignada, como a nossa irmã Ismália sofreu. Então aí a gente tem
duas lições que a gente tem que carregar no nosso íntimo, né? Que não devemos, a primeira lição, que não devemos ser tão imprudentes assim. Vamos ficar mais atentos à nossa casa, né, à nossa volta, dar valor às pessoas que estão dividindo conosco a experiência de vida. Vamos dar valor à nossa esposa, ao nosso marido, vamos dar valor. Ganhar dinheiro é necessário, nós vivemos na matéria e precisamos do dinheiro para a nossa sobrevivência. Mas temos que dar realmente valor quem está do nosso lado. E a segunda lição é que temos que amar, dedicar, dar segurança, e o mais importante, perdoar. Né? Todos nós estamos aprendendo juntos, todos nós vamos errar e estamos errando, mas precisamos do perdão um do outro. Né? Nós precisamos viver bem, e para viver bem, temos que perdoar, temos que saber que a pessoa que está do nosso lado, também ela está aprendendo junto. Então, essa lição a gente tem que tirar. Essa lição eu adorei ela. Eu adorei, porque eu tirei várias lições dela. E vamos transformar o nosso lar, né, em um lugar de amor. Vamos fazer o Evangelho no lar, onde o nosso Senhor Jesus Cristo está sempre presente. Né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai transformar o nosso lar, transformar a nossa volta, transformar o mundo. Né? Vamos fazer o que Ismália fez. Ela tinha tudo para fazer tudo ao contrário, né? Mas não, ela como um espírito abnegado, ela sabia da incapacidade de Alfredo entender toda essa situação e ficou do lado dele, né? Tentando ajudá-lo, e está lá, né, até aquele instante. Ela estava lá uma vez por mês, ajudando naquela esfera. Então, vamos levar esse ensinamento para a nossa vida, né? Vamos ver que se a gente consegue ter esse amor que Ismália teve, né? Então, essa a lição que eu tirei, né, do romance de Alfredo. E muita paz a todos. Muito obrigado.